Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai tratar do problema da ordenação topológica, de dado um grafo, encontrar uma ordenação topológica para ele. Antes que eu fale para vocês do que se trata uma ordenação topológica, eu só quero fazer algumas conexões aqui, destacar que esse problema está intimamente relacionado com uma classe de grafos específicas, chamadas DAGs, ali de modo curto, né, abreviado, mas que vem do inglês Directed Acyclic Graph, DAG vem desse nome, que em português a gente pode falar de grafo dirigido acíclico ou grafo orientado acíclico. Eu uso o acrônimo em inglês porque se vocês procurarem na literatura ou mais popularmente no Google, é DAG que vocês vão encontrar mais ocorrências. Tá? Então, ordenação topológica, a gente vai ver que tem uma relação muito próxima com essa classe de grafos, e a gente vai ver também que resolver o problema da ordenação topológica está intimamente relacionado com a busca em profundidade, tá? Com a Depth First Search, aqui a busca em profundidade, que foi uma especialização da busca genérica em grafos que a gente viu na última aula. Então, a gente vai continuar aqui vendo mais sobre ela, em particular como usá-la aqui de modo adequado nesse problema. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o problema. E para isso, primeiro, a gente precisa entender o que é um DAG. Tá? Já que eu falei que o problema que a gente quer resolver está intimamente relacionado com eles, a gente precisa entender melhor do que se trata. O nome é bem explicativo, Directed Acyclic Graph, né? Grafo dirigido acíclico, então é um grafo em que os arcos são orientados e que não pode ter ciclos. Tá? Vejamos então aqui, vamos desenhar juntos aqui alguns exemplos. Um primeiro exemplo, uma estrutura aqui que lembra uma árvore. Imaginem que eu tenho aqui um vértice e dele saem dois arcos, por exemplo. Tá? E depois desse vértice saem outros arcos. Aqui de baixo, do vértice de baixo também podem sair vários. Tá? Não precisa ser em número de 2 ali, não é uma árvore binária, só citei que lembra uma árvore. É um grafo que eu construí com essa cara, deixa eu colocar os vértices aqui para deixar claro, vai ser um grafo dirigido acíclico, né, porque todos os arcos são orientados e eles estão sempre indo de uma suposta raiz aqui até folhas, então ele não terá ciclos. Tá? No entanto, notem que não está proibido pela natureza do grafo que eu tenha coisas assim. Observem que, embora isso aqui não aconteça numa árvore, em geral, isso pode acontecer num DAG, eu não criei nenhum ciclo. Tá? Porque quando eu falo de ciclo num grafo orientado, eu quero dizer um ciclo em que eu respeito a orientação das arestas. Quer dizer, eu tenho um ciclo se eu tiver algum vértice do qual eu posso sair andando pelas arestas, pelos arcos, mais precisamente, e voltar para ele próprio, mas sempre respeitando a orientação. Vocês podem verificar aqui que esse gráfico que eu desenhei aqui no cantinho não tem nenhum ciclo, tá? Ainda que tenha essa aresta aqui, essa arestazinha que seria proibida numa árvore, para vocês já irem percebendo que não uma categoria mais geral ali, embora as árvores sejam um caso particular. Além disso, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui com uma cara um pouquinho diferente para a gente ir se familiarizando. Então, vamos pegar um vértice aqui, ele aponta para dois vizinhos aqui, ele tem arcos para dois vizinhos. Esse aqui, ele pode ter arco para o vértice de baixo e para cá, direita. Daí eu posso vir para cá e para a direita aqui também. Esse vértice lá de cima, eu vou dar nome para os vértices para ficar mais fácil me referir. Então, S, A, B. Esse vértice C aqui, ele tem arco para o vértice D e também para um certo vértice E aqui. E o D tem arco para o vértice E. Vocês podem verificar, vai ter que ser por inspeção, tá? Não estou fazendo nenhuma demonstração desse tipo. Mas aqui a gente também não tem ciclos, tá? Não tem nenhum vértice do qual eu consigo sair e percorrendo arcos ali, respeitando a orientação dos mesmos, voltar para aquele mesmo vértice. Tá? Embora esse grafo esteja, pelo menos aparentemente, muito bem conectado, né? Existem diversos caminhos entre vértices, mas não existe um ciclo. E agora eu quero mostrar para vocês digamos, o DAG mais simples, que já é interessante para a gente fazer exemplos e começar a capturar propriedades dele. Então, vou pegar um carinha mais simples do que esse que eu acabei de desenhar, para a gente ficar mais fácil para a gente trabalhar em cima dele. Então, pega aqui um vértice S, que aponte aqui para um vizinho V, para um outro vizinho W, e depois
ambos apontam aqui para um vizinho T. A gente vai brincar um pouquinho com esse último grafo aqui, com esse último DAG, porque a simplicidade dele permite a gente fazer algumas análises interessantes. Mas prosseguindo, não basta definir o que é um grafo dirigido acíclico, né? O nome o define, mas pelo menos agora a gente deu uma olhadinha, tem uma noção aqui para reconhecê-los. A gente também precisa saber do que é uma ordenação topológica, né? Já que eu quero encontrar ordenações topológicas em grafos dirigidos acíclicos, eu preciso saber do que se trata. E no caso, uma ordenação topológica, como o nome sugere, vai ser uma ordenação. A gente pode pensar nela como uma rotulação F aqui, quer dizer, para cada vértice eu vou atribuir um valor, um rótulo, tá, dos vértices do grafo, tal que essa rotulação respeite duas propriedades. Uma propriedade é que cada vértice tenha exatamente um rótulo entre 1 e n. Esse rótulo vai corresponder à posição na nossa ordenação. Eu estou supondo que as posições variam de 1 a n, por isso que cada vértice tem que ter exatamente um rótulo. Um jeito matematicamente mais formal de dizer isso é que, se eu pegar aqui a união de todos os FVs aqui, né, dos rótulos para todos os vértices, passando aqui ao longo de todos os vértices do grafo, fazendo essa união ao longo de todo o V pertencente à Vzão, eu vou ter exatamente o conjunto que vai de 1 até n. Esse é um jeito de dizer que, olha, cada vértice vai ter um rótulo entre 1 e n, que vai ser um valor entre 1 e n, e nenhum vai ser repetido, porque quando eu unir todos eles, tem que dar exatamente o conjuntinho ali, o conjuntinho que vai de 1 até n. Mas não basta isso para ser uma ordenação topológica, tá? Essa rotulação aqui vai definir alguma ordem, né? O vértice que tem rótulo 1 vai vir antes do vértice que tem rótulo 2 e assim por diante, mas para ser topológica ela tem que respeitar a seguinte restrição, essa que é a central. Tá? Para qualquer arco UV, então se eu pegar qualquer arco UV ali, ou seja, eu tenho um arco indo de U e chegando em V, a gente tem que F de U tem que ser menor do que F de V. Ou seja, na minha ordenação, U tem que vir antes do que V. Se eu pensar que eu estou ordenando numa reta real que vai da esquerda para a direita, se eu tenho um arco de U para V, U tem que estar à esquerda de V. Tá? Essa é a intuição geométrica para vocês. E daí, vamos pegar aqui, vamos fazer a ordenação topológica desse grafo que eu falei, que era um grafo, um DAG, um grafo dirigido acíclico pequenininho ali, que vai facilitar a nossa vida. Vamos estabelecer aqui uma ordem possível para ele. Então, eu vou colocar o S, depois o V, em seguida o W e depois o T. Será que essa é uma ordenação topológica? Assim, ela é uma ordenação, né? Eu estou colocando aqui, olha, esse carinha aqui vem em primeiro, esse em segundo, esse em terceiro e esse em quarto, né? Todo mundo está atribuído aí uma posição na minha ordem. Para ser topológica, todo arco tem que apontar da esquerda para a direita, ele tem que ir de um vértice que está antes na ordem para depois. Vamos verificar. A gente tem um arco que vai de S para V. Esse está indo da esquerda para a direita e está respeitando. A gente tem um arco que vai de V para T. Então, também temos ali indo da esquerda para a direita. Temos um arco que vai de S para W. E temos um arco que vai de W para T. Todos os arcos respeitam a nossa ordem. Eles vão de um vértice que está antes da ordenação para um vértice que vai depois. Será que é única essa ordenação? A resposta, como comumente acontece quando um professor faz esse tipo de pergunta, de provocação, é não. Vejam que eu tenho aqui uma outra ordenação possível em que eu coloco S, W, V e T. E agora vamos ver como que vai ficar a ordenação. Lembrando que esse aqui está na posição 1, 2, 3 e 4, só para deixar os rótulos bem precisos. Tem um arco que vai de S para V, tem um arco que vai de V para T. Tem um arco que vai de S para W, tem um arco que vai de W para T. Todos os arcos respeitam a propriedade anterior de que se existe um arco entre dois vértices, entre um vértice A e um vértice B, F de A tem que ser menor do que F de B. Tá? Todos eles estão respeitando isso, sendo que, se não ficou claro, o rótulo, né, o F de U ali, para qualquer vértice U, é justamente esse númerozinho, que eu fiz questão de colocar justamente para especificar. Tá? Esses são os rótulos na ordenação da esquerda e na ordenação da direita.
E aqui a gente já pode fazer algumas análises, aqui, ver algumas propriedades. Tá? Primeiro, a gente pode perceber que essa ordenação não é única, justamente porque no meu grafo original ali, né, eu não tenho um arco indo de V para W, nem um arco indo de W para V. Então, a ordem relativa desses dois está livre. Eu tenho arcos indo de S, tanto para V quanto para W. Então, o S vai ter que ficar antes na ordenação para que seja uma ordenação topológica, para respeitar a propriedade. De modo semelhante, eu tenho arcos indo de V até W, de V e de W para T. Então, T também vai ter que ficar depois. Mas V e W, eles não têm uma restrição ali, um arco restringindo a posição de um com relação ao outro. Por isso que as duas ordenações são possíveis. Tá? E se esses arcos estão mais ou menos livres, por outro lado, notem que nas duas ordenações, isso não foi uma coincidência, o vértice S está no início. Tá? E por que eu digo que isso não foi uma coincidência? Porque o vértice S tem uma propriedade muito importante que é, dele só saem arcos. Nenhum arco entra no vértice S. Tá? E quando a gente tem um ou mais vértices aí que tem essa propriedade, a gente diz que esses vértices são fontes, ou sources do inglês. Então, são vértices dos quais apenas saem arcos. Para entender essa nomenclatura, pensem numa ideia de fluxo. Se ao longo dos arcos eu pudesse passar água, por exemplo, o vértice S seria uma fonte da qual brota água e vai para os demais. Ela não recebe nada, ele só manda à frente. Por isso, fonte ou source. E, no caso, né, deixando claro, então a propriedade para ser fonte é que arcos apenas saem e não entram nesse vértice. De modo complementar, as ordenações que a gente viu ali, ambas terminam no vértice T. Isso também não é uma coincidência, porque do vértice T nenhum arco sai. Se saísse algum arco, para ser uma ordenação topológica, o destino desse arco teria que estar à direita do T. Então eu não poderia terminar nele. Né? Faz sentido. Então é por isso que eu termino no T, que de modo complementar ali, ao invés de, enquanto o S é uma fonte, uma source, o T a gente vai chamar aqui de sorvedouro ou sink. Sink pode ser traduzido como ralo também, mas normalmente na literatura, quando a gente traduz, a gente chama de sorvedouro. Aí a gente já conseguiu identificar dois elementos importantes quando a gente fala de grafos dirigidos acíclicos, que é a presença aí dessas fontes e sorvedouros. Para finalizar esse primeiro vídeo da aula, eu vou deixar dois quizzes para vocês, e que meio que eu já toquei no assunto aí das questões nessa explicação breve. No quiz 1, a pergunta é: uma ordenação topológica sempre começa numa fonte e termina em um sorvedouro? Tá? Qualquer ordenação topológica de qualquer grafo? Ou pode ser que não? Pensem aí, eu citei o tipo de raciocínio que a gente pode usar para fazer essa verificação, para decidir essa questão. E no quiz 2, a questão, nesse grafo muito simples que eu mostrei, ele tem uma fonte e um sorvedouro. Por acaso, ou não por acaso, as ordenações dele, topológicas, começam na fonte e terminam no sorvedouro. Um grafo pode ter várias fontes, ou sorvedouros, né? Ela pode ter várias fontes ou pode ter vários sorvedouros. Pensem em qual que é a definição de fonte e sorvedouro para avaliar se é uma característica única que só um vértice pode ter, ou se, dado um grafo mais complexo, poderia acontecer de ter vários. Se for o caso, pensem em exemplos, tá? Para ficar mais concreto.